Paris, 1943. Meia-noite. As botas alemãs ecoam no corredor de pedra. O agente sente o metal frio das algemas mordendo seus pulsos. Ao seu redor, uniformes negros da Gestapo. À frente, uma porta pesada de carvalho. Atrás dela, ele sabe, aguarda o inferno. Mas há algo que eles não sabem. Algo costurado na parte interna de sua lapela. Invisível, silencioso. Uma lâmina de apenas 2 polegadas. Sua última chance. Sua última surpresa. Esta é a história da faca de lapela. A arma mais desesperada da guerra mais desesperada da história. Julho de 1940. A Europa arde sob as botas nazistas. França, Bélgica, Holanda, Noruega. Nação após nação cai como dominós. A Grã-Bretanha está sozinha, de costas contra o mar, enfrentando a máquina de guerra mais brutal já construída. No número 10 da Downing Street, Winston Churchill fuma seu charuto e observa mapas cobertos de suásticas. Ele sabe que bombardeios e tanques não serão suficientes. Esta guerra precisa ser vencida nas sombras, nas ruas escuras de Paris, nos túneis ferroviários da Bélgica, nos depósitos de munição da Noruega. Churchill convoca seus assessores e pronuncia uma ordem que mudaria o curso da guerra. Incendeie a Europa. Nasce a SOE, Special Operations Executive, executiva de operações especiais, não um exército convencional, não soldados marchando em formação, mas homens e mulheres treinados para o impossível, sabotadores, espiões, agentes secretos infiltrados em território inimigo para semear o caos. A missão da SOE era simples de descrever e aterrorizante de executar. Apoiar movimentos de resistência, sabotar a infraestrutura nazista, coletar inteligência vital e, acima de tudo, fazer os alemães temerem suas próprias sombras. Cada ponte explodida, cada trem descarrilado, cada linha de comunicação cortada. Cada pequena vitória custava vidas. E que vidas! Os números são brutais. Operadores de rádio, aqueles que transmitiam mensagens codificadas de volta para Londres, tinham uma expectativa de vida média de apenas 6 semanas após serem inseridos no campo. 6 semanas. 42 dias entre o salto de paraquedas e a morte. Por quê? Porque a Gestapo tinha caminhões equipados com detectores de rádio. Percorriam as ruas de Paris, Lyon, Bruxelas, triangulando sinais. Quando encontravam um transmissor, agiam rapidamente, porta arrombada, agente capturado, equipamento apreendido. E então começava o verdadeiro pesadelo. 84 Avenue Foch, Paris. Um endereço elegante numa das avenidas mais bonitas da Cidade-Luz. Prédios haussmannianos, árvores alinhadas, cafés charmosos nas esquinas. Mas para os agentes da SOE, aquele endereço significava uma coisa só: terror absoluto. Era ali que funcionava o quartel-general do SD, o Serviço de Segurança Nazista, sob comando de Joseph Kiefer, um homem que transformou a tortura numa ciência. Kiefer não era o estereótipo do carrasco gritando e quebrando ossos imediatamente. Não, ele era mais perigoso que isso, refinado, calculista. Sua técnica era diabólica. Começava com tortura física brutal para quebrar o espírito do agente. Depois, quando a vítima estava destruída, ele mudava completamente. Tornava-se gentil, oferecia cigarros, café quente. Conversava como um velho amigo. E naquele momento de vulnerabilidade, extraía segredos. Os que não falavam seguiam para os campos. Ravensbrück, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Struthof. Nomes que se tornaram sinônimos de morte. Mais de 118 agentes da Seção F, a divisão francesa da SOE, foram capturados durante a guerra. Pouquíssimos voltaram. Então, como você equipa homens e mulheres para uma missão onde a captura significa tortura e morte? Como você dá a eles alguma chance, por menor que seja, quando todas as cartas estão contra eles? A resposta estava numa casa vitoriana em Stevenage, Hertfordshire. Cerca de 50 quilômetros ao norte de Londres, Aston House. Para o mundo exterior, apenas mais uma propriedade rural requisitada pelo esforço de guerra. Mas seus muros guardavam segredos que fariam James Bond parecer documentário. Station 12.
o laboratório secreto da SOE. Se você assistiu aos filmes de James Bond e pensou que o Key Branch, aquele departamento cheio de canetas explosivas e relógios letais, era pura fantasia, prepare-se. Station 12 era real e era comandada por um homem que tornou ficção em realidade. Coronel Leslie John Cardew Wood. Alto, magro, olhos penetrantes. Wood era um engenheiro brilhante com uma mente torcida para a guerra não convencional. Alguns historiadores acreditam que Ian Fleming, criador de James Bond e ex-oficial de inteligência naval, conhecia o trabalho de Wood e usou Station 12 como inspiração para o fictício Key Branch. A diferença? As invenções de Wood matavam de verdade. Sob o comando de Wood, Station 12 produziu um arsenal de armas impossíveis. Canetas que eram pistolas calibre 22, botões de casaco que eram, na verdade, cápsulas de cianeto, cigarros explosivos, ratos mortos recheados com explosivo plástico para serem deixados em caldeiras de navios alemães, borrachas de lápis que continham mapas de fuga microscópicos. Mas Wood não trabalhava sozinho. Ele tinha os consultores perfeitos para o trabalho mais sombrio, William Ewart Fairbairn e Eric Anthony Sykes. Fairbairn e Sykes não eram soldados comuns, eram lendas vivas do combate próximo. Fairbairn havia passado décadas na polícia de Xangai, uma das cidades mais violentas do mundo nos anos 20 e 30. Ali, nas vielas escuras infestadas de gangues, ele desenvolveu um sistema de combate letal, sem regras, sem esporte, apenas sobrevivência, matar ou morrer. Sykes era seu parceiro e igual. Juntos, eles criaram o sistema de combate corpo a corpo, que seria ensinado aos comandos britânicos, às forças especiais americanas e aos agentes da SOE. Defendable, instintivo, mortal. E eles criaram a faca que levaria seus nomes, a Fairbairn-Sykes Fighting Knife. 7 polegadas de lâmina de gume duplo, projetada especificamente para uma coisa: enfiar entre as costelas de um sentinela alemão em silêncio absoluto. Mas a Fairbairn-Sykes era óbvia. Tinha que ser carregada num coldre, tinha que ser escondida. E se você fosse capturado, seria a primeira coisa confiscada durante a revista. Foi aí que surgiu o problema mais sombrio que Wood, Fairbairn e Sykes enfrentariam. Como você dá a um agente uma arma que ele possa manter mesmo depois de capturado? Mesmo depois de revistado? Mesmo algemado numa cela da Gestapo? Como você dá a ele uma última chance quando não há mais chances? A resposta estava numa lâmina de apenas 2 polegadas, tão fina que poderia ser costurada dentro de uma lapela, tão leve que seria imperceptível, tão mortal quanto qualquer coisa já inventada. A faca de lapela estava prestes a nascer. Os engenheiros de Station 12 receberam um briefing diferente de qualquer outro. Não se tratava de sabotar uma ponte, não se tratava de matar uma sentinela. Tratava-se de algo mais sombrio, mais desesperado. O cenário era este: você é um agente da SOE, você foi capturado, revistaram você completamente, tomaram sua pistola, sua faca de combate, seus documentos falsos até seus sapatos. Você está algemado, talvez amarrado a uma cadeira, guardas armados ao seu redor. A tortura vai começar em minutos. Você tem 0 chance, a menos que houvesse algo que eles não encontraram. Algo tão pequeno, tão bem escondido, que sobrevivesse até mesmo à revista mais minuciosa. Fairbairn e Sykes foram diretos ao ponto. A arma precisava ser invisível, acessível mesmo sob custódia, e letal o suficiente para criar uma oportunidade. Não precisava matar, precisava criar caos, criar distância, criar aqueles 5 segundos de confusão que poderiam significar a diferença entre execução e fuga. O design final era brutal em sua simplicidade. Uma lâmina de aproximadamente 2 polegadas, 5 centímetros de aço temperado. Construção monolítica, o que significa que era forjada de uma única peça de metal, sem juntas, sem pontos fracos. Gume único com ponta afiada como agulha. Não tinha cabo, não tinha guarda. Era apenas a lâmina nua. Para usá-la, você a segurava entre o polegar e os dedos, como se estivesse segurando um palito de dente.
Daí o nome técnico, thumb knife, faca de polegar. Mas o nome que ficou foi outro, lapel knife, faca de lapela, porque era ali que ela vivia, costurada na parte interna da lapela do casaco, invisível, silenciosa, esperando. Costureiras especializadas de Station 12 trabalhavam sob sigilo absoluto. Pegavam os casacos dos agentes e, com pontos quase imperceptíveis, criavam um bolso oculto na dobra interna da lapela. A lâmina deslizava para dentro. O tecido se fechava ao redor dela. Mesmo que você tocasse a lapela por fora, não sentiria nada. Era como se a faca não existisse. Algumas eram costuradas em mangas, outras em cós de calças, algumas até em sapatos, mas a lapela era o lugar preferido, acessível, natural. Você podia levar a mão ao peito como se estivesse ajustando a gravata, e naquele movimento ter a lâmina na mão. O treinamento era psicológico tanto quanto técnico. Os instrutores de combate próximo da SOE não ensinavam apenas como segurar a faca, ensinavam quando usá-la, e essa era a parte mais difícil, porque a lapel knife não era uma arma de ataque, era uma arma de desespero absoluto. Se você a usava, significava que todas as outras opções haviam falhado. Significava que você estava no limite, no precipício entre a vida e uma morte horrível. Os instrutores eram brutalmente honestos. Esta faca não vai salvá-lo, diziam. Não é uma varinha mágica. Você está cercado por homens armados. Você está ferido, exausto, possivelmente torturado. Esta lâmina vai dar a você uma chance, apenas uma. Use-a no momento certo ou morra tentando. O alvo ideal: a garganta, o pescoço, os olhos. Não havia tempo para golpes elaborados. Você tinha 1 segundo, talvez 2. Tinha que ser rápido, vicioso, surpreendente. Golpe e fuga. Criar sangue, criar pânico. Criar aqueles preciosos segundos de caos, onde guardas recuam, onde portas ficam desprotegidas, onde o impossível se torna apenas extremamente improvável. Mas havia outra opção. Uma opção que ninguém queria discutir abertamente, mas que todos entendiam. A lapel knife podia ser virada contra você mesmo. Uma lâmina de 2 polegadas na artéria carótida significava inconsciência em segundos, morte em minutos. Para alguns agentes, aquilo era preferível ao que os esperava em 84 Avenue Foch. Alguns agentes recebiam alternativas. Pílulas de cianeto disfarçadas como botões de casaco. Pílulas L, como eram chamadas. L de letal. Você as mordia e tinha cerca de 15 segundos antes de perder a consciência. 30 segundos até a morte. Mas nem todos queriam a pílula. Alguns preferiam a faca, porque a faca significava luta. Significava que você não desistiu. Significava que, mesmo no último segundo, você ainda era um soldado. E então eles partiam. De aviões Hudson e Lysander, em noites de lua nova, saltando sobre a França ocupada. Ou de barcos de pesca desembarcando em praias escuras da Normandia, levando apenas documentos falsos, dinheiro, um radiotransmissor e, costurada invisivelmente em sua roupa, uma lâmina de 2 polegadas. Agora deixe-me contar sobre as pessoas reais que carregaram essa arma, porque números são frios, estatísticas são abstratas, mas nomes, rostos, histórias, essas coisas são reais. Odette Sanson, nascida na França, casada com um inglês, mãe de 3 filhas. Quando a guerra começou, ela se voluntariou para a SOE, 31 anos de idade, sem experiência militar. Mas tinha algo que a SOE precisava desesperadamente. Ela era francesa nativa. Odette foi lançada de paraquedas na França em 1942. Trabalhou como mensageira para a rede de resistência Spindle. Transportava mensagens codificadas entre células, identificava locais para lançamentos aéreos de armas, recrutava novos membros. Em abril de 1943, a rede foi traída. Odette e seu comandante, Peter Churchill, foram capturados em um hotel nos Alpes franceses. A Gestapo os levou para Paris, para 84 Avenue Foch. O que aconteceu naquele prédio desafia a imaginação.
Os interrogadores da Gestapo arrancaram as unhas dos pés de Odete, uma por uma, com alicates. Quando ela se recusou a falar, queimaram suas costas com um ferro em brasa. Depois vieram os espancamentos, os choques elétricos, a privação de sono, semanas de tortura ininterrupta. Odete não disse nada. Absolutamente nada. Inventou uma história de que Peter Churchill era sobrinho do primeiro-ministro Winston Churchill, esperando que isso os protegesse. Não protegeu. Ela foi enviada para Ravensbrück, o campo de concentração para mulheres. Passou 2 anos em confinamento solitário, desnutrida, doente, mas viva. Contra todas as probabilidades, Odete Sanson sobreviveu à guerra. Foi libertada quando os aliados chegaram. Retornou à Inglaterra como uma das poucas agentes da SOE que viveram para contar sua história. Ela recebeu a George Cross, a mais alta condecoração civil britânica. Mas o que ela carregou pelo resto da vida não foram medalhas. Foram cicatrizes, física e mentalmente. E a memória daquelas semanas em Avenue Foch, onde cada segundo ela teve que decidir se resistia ou se usava a última opção que lhe restava. Noor Inayat Khan. Uma história ainda mais trágica. Noor era algo raro na SOE. Uma mulher muçulmana de ascendência indiana. Seu pai era um místico sufi, sua mãe americana. Noor cresceu em Paris, numa família dedicada à música e à espiritualidade. Pacifista por natureza, gentil, delicada. Quando a França caiu, Noor fugiu para a Inglaterra. E lá essa mulher pacifista tomou uma decisão extraordinária: juntar-se à SOE, tornar-se operadora de rádio. Voltar para a Paris ocupada e lutar. Noor foi lançada em junho de 1943, mas a situação já era caótica. A rede de resistência em Paris estava sendo sistematicamente destruída pela Gestapo. Operadores de rádio eram capturados um após o outro. Os superiores de Noor em Londres imploraram para que ela voltasse. Era suicídio permanecer. Noor recusou. Disse que enquanto houvesse uma chance de transmitir, ela transmitiria. Durante 3 meses, ela foi a última operadora de rádio da SOE em Paris, a única voz ainda enviando inteligência vital para Londres. Em outubro de 1943, ela foi traída. A Gestapo invadiu seu apartamento, capturaram Noor e todo o seu equipamento, levaram-na para Avenue Foch. Noor tentou escapar, 2 vezes. A primeira vez quase conseguiu. Destravou sua cela, alcançou o telhado, mas foi recapturada. A segunda tentativa também falhou. Depois disso, a Gestapo a marcou como altamente perigosa. Acorrentaram suas mãos e pés. Mantiveram-na em confinamento solitário. Noor nunca revelou nada, nem sob tortura, nem sob ameaças, nada. Em setembro de 1944, ela foi transferida para Dachau. Lá, nas primeiras horas da manhã, um oficial da SS atirou na nuca de Noor Inayat Khan. Suas últimas palavras foram: liberté, liberdade. Ela tinha 30 anos. Violette Sabot, 23 anos. Cabelo escuro. Olhos que pareciam ver através de você. Filha de um pai francês e mãe inglesa, criada em Londres. Casou-se com um oficial francês da Legião Estrangeira, Etienne Sabot. Tiveram uma filha, Tânia. Em 1942, Etienne morreu lutando em El Alamein. Violette ficou viúva aos 21 anos. E então, ela fez uma escolha: vingança. Juntou-se à SOE. Passou pelo treinamento brutal. Aprendeu a atirar, a lutar, a matar em silêncio. E aprendeu sobre a pequena lâmina que poderia salvar sua vida ou encerrar seu sofrimento. Violette foi lançada na França 2 vezes. A primeira missão foi bem-sucedida. Ela coordenou ataques de sabotagem, coletou inteligência, voltou em segurança. Mas a segunda missão seria diferente. Junho de 1944. 3 dias após o dia D. A França estava em caos. Os alemães, desesperados, caçavam agentes da resistência com ferocidade renovada. Violette foi enviada para coordenar ataques contra as linhas de comunicação alemãs na região de Limoges. Seu carro foi emboscado por uma patrulha da SS. Tiroteio. Violette pegou uma metralhadora Sten e deu cobertura enquanto seu parceiro francês fugia.
Ela lutou sozinha contra 30 soldados alemães. Disparou até o último cartucho. Quando sua arma finalmente travou, ela foi capturada. Levaram-na para Paris, para Avenue Foch. Joseph Kiefer pessoalmente conduziu os interrogatórios. Tortura, espancamentos, dias sem fim de dor. Violette não revelou nada, absolutamente nada. Em agosto, a transferiram para Ravensbrück. Lá, Violette trabalhou em campos de trabalho forçado, desnutrida, doente, mas ainda desafiadora. As guardas a odiavam porque ela nunca se curvava, nunca implorava. Janeiro de 1945. A guerra estava quase terminando. Os aliados avançavam, a Alemanha desmoronava, mas isso não salvaria Violette. Numa noite fria, 3 mulheres da SOE foram levadas para fora de suas celas. Violette Szabo, Denise Bloch, Lilian Hoff. Forçaram-nas a ajoelhar, e então, um tiro na nuca de cada uma. Violette tinha 23 anos. Sua filha Tânia tinha 4. Nunca conheceria sua mãe, estas histórias. Odete, que sobreviveu. Nur, executada em Dachau. Violette, assassinada em Ravensbrück. São apenas 3 entre centenas. Mas elas nos forçam a fazer uma pergunta terrível. O que você faria? Imagine, você está algemado numa sala em Avenue Foch. Joseph Kiefer está sentado à sua frente, fumando um cigarro, sorrindo aquele sorriso que congela o sangue. Ele sabe que você sabe onde estão os outros agentes, onde estão os esconderijos de armas, onde estão os planos para a próxima sabotagem. Ele não está com pressa, tem todo o tempo do mundo. E você? Você tem horas, talvez dias, antes que a dor se torne insuportável, antes que seu cérebro comece a negociar, antes que você considere dizer apenas uma coisa, só uma, para fazer a dor parar. Mas há algo que Kiefer não sabe. Costurado na parte interna da sua lapela, a poucos centímetros da sua mão algemada, há uma lâmina, 2 polegadas de aço. Sua última carta, seu último segredo. Você tem 3 opções. Opção 1, esperar. Talvez haja uma oportunidade. Talvez, quando mudarem você de cela, um guarda fique distraído. Talvez você consiga alcançar a lâmina, fazer um corte rápido, criar confusão, correr. 1 em 1 milhão de chance, mais uma chance. Opção 2, resistir, aguentar a tortura, não revelar nada, sobreviver até que o enviem para um campo. E lá, quem sabe, talvez os aliados cheguem a tempo. Talvez você sobreviva como Odete sobreviveu. Outra chance minúscula, mas possível. Opção 3, a lâmina virada para dentro, contra você mesmo. Rápido, indolor se você acertar o lugar certo. E então silêncio. Paz. E Kiefer fica sem respostas. Seus companheiros ficam seguros. A rede sobrevive. 3 opções, todas horríveis, todas reais. Nunca saberemos quantas vezes essas lâminas foram usadas. Os arquivos da SOE foram parcialmente destruídos após a guerra. Muitos detalhes permanecem classificados até hoje. As histórias de sucesso, quando agentes escaparam, raramente mencionam a lapel knife, por razões óbvias. Você não revela seus segredos mais eficazes, mas sabemos que elas existiram, sabemos que foram distribuídas, e sabemos, pelos relatos fragmentados que sobreviveram, que alguns agentes as usaram. Alguns para tentar escapar, alguns para evitar a captura inicial, e alguns, suspeita-se, para garantir que nunca falariam. O que a lapel knife revela sobre a guerra secreta não é apenas engenhosidade técnica, é psicologia. É o reconhecimento brutal de que algumas missões não têm volta, que alguns soldados serão sacrificados, e que o mínimo que você pode fazer é dar a eles alguma forma de controle sobre seu próprio destino. Station 12 produziu centenas de invenções durante a guerra, explosivos, venenos, armas disfarçadas, mas nenhuma é tão sombria quanto a lapel knife, porque todas as outras armas eram para usar contra o inimigo. Esta era para quando o inimigo já havia vencido. Era para quando não restava mais nada. Pense nisso, uma lâmina de 2 polegadas, menor que um dedo, mais leve que uma caneta, escondida num bolso de tecido que você nem consegue ver. E ainda assim,
Carregava consigo o peso de decisões impossíveis. Carregar aquela lâmina significava aceitar sua própria mortalidade. Significava olhar para o espelho toda manhã, ajustar a lapela do casaco e sentir aquele metal frio contra o peito. Um lembrete constante. Você pode não voltar. Você provavelmente não voltará. Mas você não está indefeso, não completamente. Há poder nisso. Poder psicológico. Saber que mesmo no pior cenário, você ainda tem uma escolha. Você ainda tem agência. Você não é apenas uma vítima esperando o inevitável. Os psicólogos militares modernos reconhecem isso. Soldados que sentem que têm alguma forma de controle, mesmo em situações desesperadas, mantêm melhor sua sanidade mental. Resistem melhor à tortura, sobrevivem melhor ao trauma. A lapel knife era isso. Não era apenas metal. Era esperança. Esperança sombria, sim. Esperança violenta. Mas esperança. Hoje, unidades de forças especiais ao redor do mundo ainda carregam ferramentas de evasão. Pequenas lâminas de cerâmica que não são detectadas por metal detectores, fios de serra escondidos em cintos, grampos de cabelo modificados que podem abrir algemas. A filosofia permanece. Nunca deixe seu pessoal completamente indefeso. Sempre dê a eles uma última opção. Station 12 foi fechada após a guerra. Aston House voltou a ser apenas uma propriedade rural. Coronel Wood se aposentou, seus segredos lacrados por décadas sob o Official Secrets Act. Fairbairn e Sykes publicaram manuais de combate próximo que ainda são estudados hoje. Mas a lapel knife desapareceu. Poucas sobreviveram. A maioria foi destruída ou perdida. Algumas estão em museus, em exibições sobre a SOE, pequenas lâminas sob vidro com placas explicativas que nunca conseguem capturar toda a história. Porque, como você explica, em algumas linhas de texto, o que significava carregar aquela arma? Como você transmite o peso psicológico? O medo. A coragem necessária para simplesmente colocá-la no bolso toda manhã e sair pela porta, você não consegue. Não completamente. Mas podemos tentar lembrar. Podemos tentar honrar. Entre 1942 e 1945, cerca de 10 mil pessoas trabalharam para a SOE. 13 mil operações foram conduzidas. Trilhos foram sabotados. Pontes explodiram. Fábricas queimaram. Generais alemães foram assassinados. Planos de invasão foram roubados. E o custo? Cerca de 1.800 agentes mortos, executados, torturados até a morte, mortos em combate, desaparecidos para sempre em campos de concentração. 1.800 nomes, 1.800 famílias destruídas, 1.800 histórias que terminaram em salas escuras, em florestas frias, em câmaras de gás. Alguns desses agentes morreram lutando, armas na mão disparando até o último cartucho. Alguns morreram em silêncio, levando seus segredos para o túmulo. E alguns, talvez, morreram com uma lâmina de 2 polegadas na mão, fazendo uma última escolha impossível. A Segunda Guerra Mundial foi vencida em muitas frentes, nas praias da Normandia, no céu sobre a Grã-Bretanha, nas geladas estepes russas, mas também foi vencida nas sombras, em quartos escuros onde agentes transmitiam códigos, em campos onde paraquedistas aterrissavam sob o luar, em momentos de coragem silenciosa que ninguém testemunhou. E foi vencida, em parte, por pessoas que carregavam lâminas de 2 polegadas costuradas em suas roupas, pessoas que sabiam que poderiam precisar usar aquela lâmina, e que a carregaram mesmo assim. Esta é a história da lapel knife, uma arma que esperávamos que nunca fosse necessária, uma arma que, quando necessária, raramente era suficiente, mas uma arma que representava algo maior que aço e fio de corte. Representava a recusa em desistir, a recusa em ser apenas uma vítima, a insistência, mesmo diante da morte certa, de que você ainda tinha algo a dizer sobre como sua história terminaria. 2 polegadas de lâmina contra um império. Uma vida contra uma máquina de guerra. Impossível? Sim, mas eles carregaram mesmo assim. E às vezes, apenas às vezes, o impossível acontecia. Lembre-se dos nomes. Odette Sanson,
Nur Inayat Khan, Violette Szabo, e dos milhares cujos nomes nunca conheceremos, que saltaram na escuridão, que transmitiram até serem descobertos, que lutaram até não poderem mais lutar. Eles carregaram a lapel knife e mudaram o mundo.